Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui que vai envolver uma equação diferencial ordinária, a famosa EDO. Então vamos dar uma olhada. Nós temos o seguinte: resolva o problema de valor inicial e aí nós temos aqui dy dx é igual a menos o seno de x sobre 2y menos 2 e esse y de 0 é igual a 3. Antes de eu fazer esse exercício, pausa a videoaula, tenta você fazer para você treinar e depois você compara a sua resolução com a minha. Aproveite e já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação e às vezes até na sua pós-graduação. No momento que estou gravando essa videoaula, estamos indo a 100 mil inscritos. Então, vamos lá. Nós temos então aqui a derivada de y em relação a x, nosso dy dx, é essa expressão que envolve o x e o próprio y. Quando é dito aqui que y de 0 é 3, está querendo dizer que é para você considerar, por exemplo, vamos dizer que a nossa y é uma função de x, então quando o x for 0, o resultado do y é 3. Então, para resumir isso aqui, coloca-se y de 0 igual a 3, tá? Essa que seria a ideia aqui. Bom, então nós queremos achar uma função, então y é uma função de x, de tal maneira que quando você calcula y de 0, o resultado tem que ser 3. E aí nós temos então essa equação diferencial ordinária aqui, um EDO. Para resolver esse exercício aqui, a gente vai aplicar uma técnica chamada de separação de variáveis, que ela consiste no seguinte: de um lado da equação você vai colocar tudo que depende de uma variável e do outro lado da equação você vai colocar tudo que depende da outra variável. Então, por exemplo, aqui dá para perceber que esse termo aqui só depende de y, né? Então esse 2y menos 2. Então se eu fizer o seguinte, fazendo o produto aqui, imaginando isso aqui como se fosse uma fração, é a notação de derivada, mas vamos imaginar como se fosse uma fração de um diferencial y com um diferencial x, vai ficar o seguinte, 2 vezes y menos 2, multiplicando dy. E do lado de lá você vai ter o quê? Esse menos seno de x, né? Menos seno de x, multiplicando um certo dx, tá bom? Veja que no primeiro membro você só tem termos que dependem da variável y e no segundo membro só tem termos que dependem da variável x. Então, daí que você separou as variáveis, digamos assim, né? Então, olha só, agora vamos continuar aqui. Como é que nós vamos fazer? Para a gente achar a nossa resposta, a gente faz a integral, indefinida aqui, dos dois lados dessa equação. E o que você tem? Aqui você vai ter a integral de 2y menos 2 dy, então você está fazendo isso aqui resolvendo como se fosse na variável y, e aqui você está fazendo a integral de menos seno de x dx, menos seno de x dx, né? Então você está integrando em relação à variável x, tá? Bom, então como é que vai ficar aqui? Aí aqui você resolve normalmente, olha só. A integral de 2y, né, seria utilizar a regra aqui de integrais do tipo u elevado a n, du. Isso aqui é u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Quando esse u aqui não for menos 1, né? Então você soma mais 1 na unidade, soma uma unidade naquela potência e divide pelaquela potência mais 1. Lembrando, quando esse n não for menos 1, porque aí seria 1 sobre u, se esse n fosse menos 1, du. Isso aqui é ln do módulo de u, né? Mais uma constante c. E aqui vai ser, obviamente, esse daqui, mais uma constante c. Bom, então, vou precisar aqui do nosso conhecimento integral, né? Então, vamos fazer aqui, essa parte vai ficar o quê? Vai ser 2, que é constante, y elevado a 1 mais 1, porque aqui é como se fosse a potência 1, dividido por 1 mais 1. Esse daqui você pode imaginar como se fosse menos 2y elevado a 0. Aí você soma 1 nesse 0 e divide por esse 0 mais 1, né? Você pode imaginar assim. No final você vai ter como se fosse algo desse tipo assim, menos 2y elevado a 0 mais 1 dividido por 0 mais 1, digamos assim, se você quiser utilizar aquela regra da potência. Ou você pode simplesmente fazer o seguinte, como esse aqui é um constante, a integral vai ser a variável que você estiver trabalhando vezes aquela constante, né? Ou seja, a integral de uma constante vezes du, isso aqui me dá aquela constante vezes u, mais uma outra constante, né? Porque isso aqui é uma integral indefinida, então vamos botar uma k, que eu já usei c aqui, né? Então, a gente vai ter esse termo aqui, a integral vai ser isso. Bom, quando você faz a integral indefinida, isso gera uma constante, então vamos chamar aqui de constante 1, desse lado. Agora vamos resolver esse segundo membro. Bom, no segundo membro, o que nós temos? Nós temos ali menos o seno de x dx, então isso aqui pode ser o seguinte, a derivada de cosseno de x dá justamente menos o seno de x. Então isso aqui já vai ser o cosseno, vou botar um pouco mais para cá. O cosseno de x mais uma certa constante que eu vou chamar de constante 2 aqui, tá? Que não necessariamente é igual à constante do outro, né? Por isso que eu botei C1 e C2. Bom, vamos agora fazer o seguinte, eu quero isolar meu y aqui nessa situação, né? Nós vamos ter assim, nós vamos ter aqui
2y ao quadrado sobre 2 menos 2y mais c1 igual a cosseno de x mais c2. E aí, isso aqui é o seguinte, ó, simplificando esse 2 que está multiplicando e dividindo, vai ficar 2y ao quadrado menos 2y. Essa constante 1 aqui, se eu fizer aqui passando, né, como se eu fizesse o seguinte, ó, eu tenho mais constante 1 e eu estou passando essa constante 2 para cá, subtraindo, né? E vou passar também esse cosseno de x para cá, então menos cosseno de x igual a zero. Isso daqui, ó, como é constante, ó, essa parte aqui, ó, você está fazendo C1 menos C2, isso aqui é isso aqui é constante. Vamos chamar de um C, tá? Ou seja, vai generalizar ali essa constante. Então vou botar que vai ser y quadrado menos 2y mais uma certa constante C menos o cosseno de x, né, igual a zero. Meu objetivo é achar o y em função de x, tá? E aqui o que eu faço? Bom, se eu olho para a variável y, é como se eu tivesse aqui então uma equação polinomial de segundo grau na variável y. Então a gente pode fazer o discriminante delta aqui, né? Que vai ficar o seguinte: meu valor de b, que é aquele constante, né? Aquele valor multiplicando a variável y, né? Com elevado a 1, digamos assim, né? Então vai ser menos 2, então vai ser b ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de a. O valor de a aqui é esse termo todo aqui, multiplicando o y ao quadrado, que é 1. E o c, quando eu estiver olhando para cá, vai ser todo esse termo que não depende do y. Aqui tem que tomar cuidado, porque como eu usei a letra c, você pode pensar, ah, professor, o c nessa equação aqui, polinomial de segundo grau, é só esse valor aqui. Não, é isso aqui tudo, ó, que não depende de y. Então seria c menos o cosseno de x, tá? Cuidado com isso aí que pega com uma beleza isso. Bom, então nós vamos ter o seguinte, nosso discriminante delta vai ser 4 menos 4c, ó, tô jogando para cá, né, 4 vezes 1 dá 4, e menos 4 com menos cosseno de x vai dar mais 4 cosseno, para cá, mais 4 cosseno de x, né? Quando você fizer menos 4 vezes menos aqui, ó, menos vai dar mais, então fica desse jeito. Bom, e aqui o que a gente pode fazer, né? Aqui dá pra gente colocar 4 em evidência, vai ficar 4 que faz 1 menos c mais cosseno de x, né? Se a gente colocar 4 em evidência. Ok. Aí você aplica a fórmula, né, resolvente da equação polinomial de segundo grau, que só no Brasil é conhecida como fórmula de Bhaskara, tudo bem, né? Na época de Bhaskara nem tinha fórmula desse jeito. Nem na Índia, que é onde o Bhaskara nasceu, é chamada de fórmula de Bhaskara. Mas enfim. Então nós temos o seguinte aqui, ó, menos o valor de b, então vai ser menos 2, né? Porque meu valor de b aqui seria esse multiplicando o y, mais ou menos a raiz do meu delta. Meu delta deu aquela coisa toda ali, ó, 4 que multiplica 1 menos c mais o cosseno de x. E isso dividido por 2 vezes o valor de a, meu valor de a que é 1 aqui. Bom, então nós vamos ter duas possibilidades. Nós vamos ter y igual a menos aqui vai dar mais, então vai ser 2 mais a raiz de... Aqui vai ser o seguinte, ó, se você tira raiz quadrada desse termo, desse produto, vai ser raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada dessa outra parte que sobra aqui, né? Então vai ficar assim, ó, mais 2, né, sobre 1 menos c mais cosseno de x. Isso aqui dividido por 2. Isso aqui vai ser uma possibilidade, tá? Ou você pode ter, né, o seu y igual a sua 2 menos 2 que multiplica a raiz de 1 menos c mais cosseno de x sobre 2. Aqui dá para dividir, né? Ó, 2 por 2 dá 1 e 2 por 2 também dá 1. Então no final essa parte fica só isso aqui, ó, 1 menos c mais cosseno de x. Aqui você tem que tomar cuidado, né, para nós fazer essa parte aqui. Deixa eu só terminar de copiar. Que muita gente erra esse tipo de conta. Por exemplo, a pessoa tem 2 mais, sei lá, mais 2 sobre 2. Aí a pessoa acha que faz assim, ah, professor, eu corto, isso aqui dá 1, com mais 2 dá 3. Eu já vi esse tipo de coisa. Não. Você tem uma soma aqui em cima, então cada parcela da soma está dividida por 2. Então isso aqui é como se fosse 2 por 2 mais 2 por 2, né? Cada termo desse. Então aqui daria 1 mais 1, que no final vai dar 2, né? Então aqui você tem que fazer essa parcela que é 2 dividido por 2, vai dar 1. Essa parcela toda dividido por 2, vai simplificar esse 2 com esse 2, vai sobrar só essa raiz que estava aqui. Ok, isso desse lado. Ou então você pode ter y igual a mesma ideia aqui, você tem uma subtração, então vai ficar 2 dividido por 2 vai dar 1, 2 dividido por 2 também vai dar 1, então vai ficar menos aqui, 1 menos c, opa, 1 menos c mais o cosseno de x. Pronto, então nós temos aqui a resposta, ou essa daqui ou essa daqui.
No exercício, fala que y de 0 tem que ser 3. Né? Então, se o meu x for 0, o meu y tem que ser 3. Né? Bom, então vamos lá. Ó. O que é que a gente vai acontecer aqui? Né? O que é que nós vamos ter aqui? Com isso, a gente vai achar essa constante c que nós temos ali. Tá? Então, olha só. Y de 0 é igual a 3. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente fizer usar essa condição, né? O que é que nós vamos ter? Vamos fazer aqui, ó. No lugar de y vai ser 3. Aqui vai ser 1 mais a raiz de 1 menos c mais o cosseno de 0, tá? Se eu fosse fazer nesse lado de cá. Ou, e aqui seria, né? Y igual a 1 menos 1 menos c mais o cosseno de 0, certo? Olha o que acontece aqui. Nesse lado, aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar 3 menos 1, né? Aqui vai ficar a raiz de... Quanto é o cosseno de 0? Bom, a gente sabe que o cosseno de 0, o cosseno do ângulo 0 é 1. Então, isso aqui vai ser 1 menos c mais 1. Então, aqui vai dar 2 desse lado vai ser 1 mais 1 vai ser 2, então vai ser 2 menos c, raiz, né, quadrado. Dá para eu elevar ambos os lados aqui ao quadrado, né? Vai ficar esse ao quadrado e esse ao quadrado. Quando eu estou fazendo isso, estou considerando que esse meu c aqui, ó, é maior do que 2, para aqui ficar positivo, né? E aí você poder fazer a simplificação aqui e não sobrar valor negativo dentro da raiz quadrada. Então vai ficar 4, que é igual a 2 menos c. Portanto, meu c vai ser igual a quanto? Olha só, meu c vai ser igual a menos 2, tá? Então, meu c, fazendo as continhas aqui, dá menos 2. Ou seja, quem é que fica a nossa função para esse caso aqui, ó? Seria y igual a 1 mais a raiz de... Se c é menos 2, e aqui tem menos o c, então vai ficar mais 2, né? Olha o jogo de sinal. Então vai ser 1 mais 2 cosseno de x. Então essa fica... eu já poderia fazer aqui direto, né? Esse menos 2 que vai aparecer com esse mais 1 aqui, vai ficar 3, né? Então vou fazer assim logo, ó. No lugar de c eu botei menos 2, né? Que foi o que eu achei aqui. Então aqui vai ficar menos 2. Eu vou fazer aqui com as contas, ó. Menos 2 mais o meu cosseno de x. Então vou fazer um passo a mais aqui só para poder não perder aquele menos ali, não fazer o jogo de sinal errado. Então 1 mais, e aqui fica, ó, 3, né? Porque menos 2 vezes esse menos 1 que está aqui na frente, né? Que é como se fosse trocando o sinal aqui, vai ficar 2. 2 mais 1 é 3. E aqui cosseno de x. Então essa é a resposta considerando essa possibilidade aqui. Então essa função, ela é de tal maneira que se você derivar, né? Faz a derivada dela em relação a x, dá para você obter uma expressão que arrumando fica desse jeito aqui, menos o seno de x dividido por 2 vezes y menos 2. E além disso, o seu y de 0 é 3, né? Ou seja, se no lugar de x você botar 0, o resultado dá 3, né? E realmente aqui, ó, porque cosseno de 0 dá 1, 3 mais 1 dá 4, raiz de 4 é 2 e 2 mais 1 é 3, né? Então ele bate, né? Agora no outro lado, né? Porque lembra que a gente achou o nosso y, né, como sendo duas possibilidades ali, né? Então, como é que vai ficar ali? Opa, deixa eu voltar aqui. Como é que fica ali, ó, desse lado aqui? Vai ser assim, ó. Se você fosse fazer aqui, você obteria y é igual a... Desculpa, no lugar de y já é 3, né? Se você está querendo calcular para x igual a 0, o y sendo 3. Aí aqui ficaria 1 menos a raiz de 1 menos c mais o cosseno de 0. Beleza. Que eu já posso substituir como 1, né? Que a gente já sabe que o cosseno de 0 é 1. Vou botar logo aqui, ó. O cosseno de 0 é 1. O que aconteceria aqui? Aqui ficaria 3 menos 1, né? O que vai ficar desse lado. E desse lado vai ser menos a raiz de 2 menos c, né? Que aqui 1 mais 1, 2. E esse menos c. E esse menos aqui na frente era da expressão que você tinha achado. Então você vai obter 2 é igual a menos a raiz de 2 menos c, né? E isso daqui é a mesma coisa que você dizer o seguinte, ó. 2 menos c, né, seria igual a menos 2, né, trocando de membro dos dois lados aqui. Só que isso daqui, ó, essa equação aqui, ó, é impossível. Impossível. Por quê? Bom, porque você está me dizendo que você teria um número real aqui dentro, que você tira a raiz quadrada dele e dá menos 2. E não tem como a raiz quadrada dar como resultado um valor negativo. A raiz quadrada sempre dá de resultado um valor positivo, né? Então... eu não posso ter aqui, por exemplo, 4, tira a raiz quadrada de 4 e dá menos 2, né? Por definição, o resultado de uma raiz quadrada é positivo. Então isso aqui é impossível. Então não dá para achar a constante c nesse caso. E então nós só vamos ter essa solução aqui. Beleza? Ficou com dúvida? Vamos conferir isso daqui? Tem um programa chamado GeoGebra
que eu quero mostrar para você, que é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui na tela. Esse programinha aqui, ele é bem interessante a gente poder estudar matemática. E aí, olha que legal. Vamos botar aqui, por exemplo, ó. Qual é a ideia ali, né? Quando você resolveu aquela equação diferencial e você tinha que y de 0 é 3. O que você tinha, basicamente, é o seguinte. É como se você me desse, digamos, uma função f de x. E ela, essa função f de x, ela que a gente tinha achado 1 mais, a gente tinha achado de um lado 1 mais a raiz quadrada, então a SQRT de, aí ficou lá uma certa constante, então ficou, vou botar aqui já a resposta que a gente achou, né, que foi 3 mais o cosseno do x, essa já foi a resposta que a gente tinha achado lá, né, 1 mais a raiz de 3 cosseno de x. Então a ideia é o seguinte ali, ó. Lembra que isso foi para y igual a 0. Então veja que essa função aqui, de fato, quando você está no x igual a 0, o seu y, né, é igual a 3. Né? Então ela bate com a resposta lá. E veja que interessante. Se você fosse fazer aqui agora, olha só, variando uma C, então dá para você fazer aqui assim no GeoGebra. Ó. Vamos criar uma sequência, onde essa sequência ela vai ser o seguinte. 1 mais SQRT, né? 3 não, né? O que eu tinha achado foi 1 menos uma certa constante C mais o meu cosseno de x, né? E aí eu vou fazer essa constante C ela variar, então achar vários valores aqui. Bom, eu vou fazer de tal maneira o seguinte: se eu já tenho o cosseno de x aqui dentro dessa raiz quadrada, e o cosseno de x é um valor entre menos 1 e 1, então eu não quero que apareça valor negativo dentro da raiz, né? Então eu vou fazer de tal maneira que esse 1 menos c aqui seja mais do que 1, para quando você somar com aquele intervalo de menos 1 a 1, você ficar com alguma coisa que seja de 0 para frente, tá? Então, eu vou colocar isso daqui como sendo, por exemplo, de 0 até menos 10, né? Aí eu tenho que, se a c vai ou no caso aqui o contrário, né? De menos 10 até chegar em 0, para ir fazendo, por exemplo, de 1 em 1, né? Então, aí o GeoGebra desenha para você ali a resposta, olha que legal. Ele fez aqui o gráfico de várias funções, né? Cada função dessa aqui é justamente um resultado para aquela sua função que você achou para um determinado valor de C, um determinado valor daquele y de 0 igual a um certo número que foi dado. Em azul está em destaque aqui a resposta, né, do exercício que a gente fez, né? Que é o caso onde x é 0 e o nosso y é 3. Mas veja que cada constante C que você coloca aqui te dá uma expressão diferente, né? Te dá uma curva diferente. A mesma ideia eu poderia fazer aqui agora, né? Eu posso copiar esse comando aqui, ó. Vamos copiar esse comando. E para fazer o outro lado, né? Porque lembra que a gente tinha achado também, aqui eu vou chamar agora de 2 aqui. A gente tinha achado também o menos aqui, né? Fazer a mesma ideia, ó. Aí você teria as partes para baixo ali, ó. Deixa eu esconder isso daqui, ó. Ó, você teria as soluções aqui para baixo, tá vendo? E tem mais uma coisa interessante aqui no GeoGebra. Ele consegue resolver equações diferenciais daquele tipo. E para isso a gente usa o comando resolver, aí veja que apareceu aqui já uma opção, ó, resolver EDO, onde você tem um formato, né? Ele resolve desse tipo a nossa equação aqui, onde você tem a derivada da função em relação à variável, né? Então, a derivada de y em relação a x, e você tem um ponto dela. Então vamos escolher essa opção aqui, por exemplo, né? E aí vamos colocar, ó, qual era o que a gente tinha lá? Menos o seno, e aí de x, né? Isso tudo estava dividido por... Não, aqui ele está dividindo o x, eu quero dividir todo o seno. Então, isso aqui tudo dividido por 2 vezes y menos 2. Essa era a nossa expressão que tinha lá na questão que a gente fez. Era dy dx igual a isso. E o ponto é, para x é 0, para y é 3. Qual a resposta que ele dá? Justamente a que a gente achou, né? Só trocou a ordem ali da soma, mas em vez de colocar 1 mais a raiz de cosseno de x mais 3, ou cosseno, raiz de 3 mais cosseno de x, ele arrumou diferente. Mas não tem problema, é a mesma resposta, né? Beleza? Viu aqui como é que faz no GeoGebra? Então agora que você já viu como é a solução, já viu como é que é aqui no GeoGebra, eu vou deixar para você um exercício para você treinar, que é esse daqui, ó. Vamos lá. Então, aqui está o exercício. Eu mudei um pouco só aquele problema de valor inicial e eu quero que você faça. Vou deixar na descrição a solução e você também use o GeoGebra para conferir, vai ser interessante, tá bom? Vejo você nas próximas videoaulas desse curso aqui, onde eu resolvo questões de equações diferenciais. Não esquece de deixar o seu curtir e de inscrever-se se você não tiver inscrito ainda. Até mais e tchau!